Tudo bem, pessoal? Professor Elias, professor de História. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre a história do Brasil, período da monarquia, não é? Período monárquico que se estende de 1822 a 1831, é chamado também de Primeiro Reinado. Personagem principal, Dom Pedro I. O que é esse Brasil? Como foi esse regime? O regime é monárquico, né? E o poder é transferido de pai para filho de forma hereditária. Tudo bem? Falando do Brasil aqui nesse período, pessoal, uma nação recém-liberta, então cabia ao imperador buscar a consolidação da independência, buscar o reconhecimento de outras nações, não é? Não adianta ser livre se não tem o reconhecimento de outras nações aí. Então Dom Pedro ele buscou isso. O reconhecimento veio primeiramente dos Estados Unidos, certo? Sabemos que nos Estados Unidos tinha muito forte a questão da doutrina Monroe, que é América para os americanos, né? Então eles queriam diminuir a influência europeia na América e eles apoiariam qualquer nação aqui que era colônia que buscasse a sua independência, no caso o Brasil. Na América foi seguido pelo México, certo? Os portugueses reconheceram a independência também após o Brasil pagar uma dívida, né, de 2.000 libras esterlinas. Então eles cobraram esse preço para reconhecer a independência. O Brasil não tinha dinheiro, pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra, certo? Então aí começou aí a dívida externa do Brasil. A Inglaterra também reconheceu a independência, né, do Brasil, porque eles queriam estender o seu comércio aqui também com esse país recém-liberto. Beleza? Em terceiro lugar, pessoal, uma nação ela precisa ter o quê? Ela precisa de uma constituição, né? Então foi discutida uma constituição, os senadores, deputados no período, isso em 1823, e essa constituição eles queriam limitar o poder do imperador, ela foi bem polêmica. Havia nela lá também a questão do voto censitário, certo? Só podia participar da política, tanto votar quanto ser votado, quem tivesse dinheiro. E essa renda foi baseada em alqueires de mandioca, né? Então bem esquisito isso, até estranho, né? Ficou conhecido como Constituição da Mandioca, porque eles usaram como referência alqueires de mandioca. Quando Dom Pedro soube que essa Constituição limitava muito o seu poder, o que ele fez? Mandou dissolver tudo, certo? Então alguns senadores foram expulsos, deputados saíram do Brasil e ele dissolveu. Isso mostrou, né, o autoritarismo do imperador, tá? Coisa que as pessoas não queriam mais, né? Lembrando que sempre a elite no poder ali, sempre a elite perto do rei, não é, pessoal? Nunca houve assim uma participação efetiva de poder do povo, poder das camadas mais pobres. Então sempre a elite. Após essa rejeição da primeira Constituição, ele viu que havia, né, descontentamento, ele pediu que escrevesse uma outra Constituição e ela foi outorgada em 1824. Então ela manteve voto censitário, trouxe o poder moderador, um quarto poder, então não era só 3 poderes igual temos hoje. Teve aí também um quarto poder chamado de poder moderador. Nesse poder o imperador ele nomeava e exonerava quem ele quisesse, certo? Então aumentava muito, né, o poder do imperador. Isso foi muito questionado e isso gerou conflito, a gente vai ver depois aqui. Uma outra coisa que havia aí, o tal do padroado, certo? O que é o padroado? Uma prática colonial, tá? Absolutista, na verdade, que mantém o Estado, ele tem uma religião oficial. Então, por muito tempo o mundo viveu assim, o Brasil, mesmo após a independência, manteve isso na sua Constituição, tá? Então, limitação na participação da política, parceria com a igreja. O imperador ele podia, né, ter ordens lá na igreja, certo?
interferir até em ordens do Vaticano aqui em território nacional. Também uma coisa confusa nisso aí é que os membros da igreja, os líderes, né, que participavam lá, exerciam funções na igreja, eles podiam receber dinheiro público. Então bem estranho isso, né? Mas estava na primeira Constituição e ficou até 1889, quando foi extinta, né, devido à República. Muito bem. Os conflitos, pessoal, destaque para a Confederação do Equador, tá, em Pernambuco, certo? Mas em outras regiões houve também revoltas, de Maranhão, no norte, nordeste, mas o destaque para a Confederação do Equador em Pernambuco. O que foi isso na prática? Lá eles queriam a república, lá eles queriam participação na política sem declarar renda, né? Então eles eram contra isso aí, eram contra também o cargo de senador era vitalício, eles não queriam isso, queriam que fosse por tempo determinado, tudo bem? Então, como que foi o desfecho? Teve a duração de 3 anos, de 25 a 28, tá? Então gastou-se dinheiro com isso, houve parceria com a Inglaterra, tudo bem? Foi desfeito assim, não teve sucesso. Não teve sucesso, pessoal, devido os cafeicultores, quando viram lá nessa Confederação do Equador que haviam vários questionamentos de vários líderes, certo? Então quando eles viram que eles eram contra o escravismo, né? Então boa parte da elite ali, até mesmo nos líderes na Confederação do Equador, eles mantinham ainda o escravismo, tá? Então o Brasil foi liberto, mas manteve o escravismo, a escravidão, tá? Então eles deixaram de apoiar os líderes, então eles foram enfraquecidos com isso. Por isso que não teve tanto sucesso assim, lembrando que era uma revolta separatista, certo? Chamada Confederação do Equador em Pernambuco. Foram presos, Frei Caneco foi fuzilado junto com outros, tá bom? Acabou por aí os problemas de Dom Pedro I? Claro que não. Houve também lá na região do Rio da Prata, né? A questão da guerra da Cisplatina. Boa parte lá hoje é do Uruguai, não é nem da Argentina nem do Brasil. Mas era um conflito quase que internacional, né? Brasil e Argentina, certo? Mais uma vez o imperador teve que recorrer a empréstimos, a bancos e outras nações, certo? Isso trouxe deficiência na balança, né, do Brasil, tá? Dívida externa, aumento. Então tudo isso foi desgastando o imperador do Brasil aí, nesse curto tempo de 9 anos. Beleza? Outra coisa também Dom Pedro ele percebeu que as pessoas não queriam ele no poder, então ele foi fazer uma visita em Minas Gerais e lá ele foi assim bem rejeitado lá, ele viu o descontentamento das pessoas. Na volta para o Rio, aconteceu a famosa Noite das Garrafadas. Isso você vê nos livros aí, se você fazer uma pesquisa vai encontrar também. Então havia muito, ainda nesse início de independência do Brasil, partido dos portugueses e partido dos portugueses e partido dos brasileiros, certo? Então jogaram garrafa um no outro e isso ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Então, pessoal, a crise, insatisfação com o autoritarismo do Dom Pedro, certo? Então o imperador ele teve muito autoritarismo, trouxe conflito, insatisfação, déficit na balança comercial, dívida externa, certo? Aumento crescente. Uma coisa também que pesava, nós sabemos que o pai dele, Dom João VI, faleceu, né, em Portugal, e ele pertencia à dinastia dos Bragança, não é? Então ele sucedeu o pai dele lá em Portugal, após a sua abdicação. Tanto que ele foi Dom Pedro do Brasil, Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, da exposição aí essa fala nossa sobre o primeiro reinado. Lembrando que não esgota a pesquisa, você pode pesquisar, você pode ler e aprender um pouco mais sobre isso. Até mais.